Muito bem, estamos de volta com o canal Professor e a Doutora. Hoje com tema técnico, mas como sempre, aqui no canal Professor e a Doutora, tudo que é muito complicado a gente facilita, porque o nosso slogan é falar dos seus direitos e de outras coisas de uma maneira fácil de entender. Hoje você tem que assistir esse vídeo até o final, porque você vai se surpreender com a capacidade técnica de esclarecimento da doutora Emanuele Spezia Colombo. Roda a vinheta! Doutora, tudo bem? Como é que foi? Professor. Começando o ano, que alegria, só coisas boas, né? Primeiríssimo vídeo do ano para eles. E Deus nos abençoando, né? Amém. Parecendo... Completamos 700 inscritos. 700 inscritos, quem diria? As pessoas estão gostando e pedindo temas e a gente vai atendendo aos poucos, né? Sim, é isso? Exatamente. Qual a expectativa para 2025, doutora? Altíssima, professor. Se Deus abençoar, alçaremos aí grandes voos. Muito bem, no final sempre os nossos canais de comunicação, lá principalmente com o Instagram da doutora Emanuele. E usem lá como quiserem, aproveite lá, sigam a doutora, sempre tem muita coisa interessante. Não esqueça de dar um like e de se inscrever, porque até março a gente quer ter 1000 inscritos. Doutora Emanuele, vamos direto ao assunto a pedidos. A gente não tocou nesse assunto antes, porque a gente achava que era um assunto muito técnico, o pessoal não vai gostar, mas... Sim. As pessoas têm que buscar conhecimento, né, doutora? O problema é que quando se fala de algumas coisas da área do direito familiar, as pessoas às vezes complicam, né? Então vamos facilitar um pouquinho hoje? Perfeito, professor. Vamos falar de holding. Calma, tá escrito ali embaixo. Dá uma olhadinha, não deu nem tempo de você piscar, já apareceu holding ali embaixo. Doutora, Sim, o que é holding? Fala pro pessoal e por que eles teriam que se interessar nesse tema. Vamos lá. A holding, ela é um dos tipos de planejamento sucessório familiar, professor. Então, as famílias podem aderir à holding para planejar o futuro da sua família, né? Basicamente é isso. Mas, no aspecto propriamente da holding, ela é uma pessoa jurídica, uma empresa, professor. Tem CNPJ? Tem CNPJ, toda empresa tem CNPJ. Então, a empresa é constituída para gerir o patrimônio da família, e existem várias formas, tanto para administrar o patrimônio da família propriamente, tanto para participar dentre outras empresas que essa família tenha também. Então a holding pode ser de participações propriamente e, conjuntamente ou não, a administração do patrimônio próprio da família, sejam imóveis ou móveis também. Tá, vamos facilitar aí. Uhum. Houve uma consultoria com uma advogada especializada e chegou-se à conclusão junto com a família, com os que têm responsabilidade sobre o patrimônio, enfim, vamos abrir uma holding. Então, significa o quê? Abrir uma empresa com CNPJ e tudo mais. É isso? Exatamente. Como outra empresa qualquer, porém, com algumas direções diferentes. Isso, perfeita a sua colocação. A holding nem sempre será a melhor opção. Isso a gente precisa analisar o cenário familiar, Certo. o interesse da família, né, o patrimônio em si também, para ver se vai comportar a constituição de uma holding. Às vezes não vai ser o caminho mais viável para formalizar aí o planejamento sucessório dessa família, mas tem sido um bom caminho aí, as famílias têm aderido a isso. Muito bem, em seguindo e escolhendo esse caminho, depois de uma vasta pesquisa, a família vai chegar à conclusão, precisamos de uma holding. Sim. Doutora Emanuele, precisamos de uma holding, você cuida disso? Você cuida disso? Sim. Muito bem. São 4 pilares, são muitos pilares, mas os 4 dos principais pilares, doutora, eu vou falar um por um e você vai explicando aí pra galera, para todo mundo entender. Senão o objetivo do nosso canal não vai ser atendido. Sim. Planejamento. O que é planejamento na holding? O planejamento da holding é estruturar o patrimônio da família dentro da empresa. Uhum. É a forma como esse patrimônio vai ser integralizado, ou seja, ele vai deixar de ser patrimônio das pessoas físicas, né, dos fundadores da empresa, e passará a ser da pessoa jurídica. E dentro dessa pessoa jurídica, o planejamento ele é executado na forma de administração dessa sociedade, como vão ser pagos os sócios, como esse patrimônio vai ser gerido, a forma de tributação, entre outras formas aí de planejamento dentro da holding. Deu saudade da sala de aula, quando eu falo para os alunos, você tem o ponto A e o ponto B. Tudo que você fizer, tudo que precisar para ir do ponto A ao ponto B,
de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais qualificada, mais rápida, produtiva. Você planeja como eu vou chegar até lá. E aí vem o como, quem vai fazer, enfim, quanto tempo leva, mais ou menos isso, é isso? Exatamente, quem vai administrar a sociedade, entre outros muitos pontos. O que organização tem a ver com holding? Por que organização é importante? O que a holding provoca? Por que organiza? A holding ela é muito importante no cenário de organização porque ela vai centralizar o patrimônio da família. Então, aquele patrimônio que ficava disperso no nome do pai ou da mãe, enfim, ou do filho até mesmo, ele vai ser centralizado em uma única empresa, vai estar ali, claro, à disposição daquela empresa e aí depois vão ser partilhadas as cotas de acordo com isso. Muito bem, eu acho que o pessoal está entendendo, as explicações estão bem feitas, parabéns. Obrigada. Um item importante é o terceiro pilar que a gente vai falar aqui, segurança. Por que as famílias se sentiriam mais seguras, enfim, adotando por essa sistemática, vamos colocar dessa forma, abrir uma holding? O que é segurança nesse caso? A holding, ela, muitas vezes ela é trazida como uma blindagem muito, entre aspas, patrimonial. Basicamente, quando você faz a doação de um imóvel para um filho, esse imóvel estando no nome do filho traz inúmeros riscos de uma execução. Então, se o filho tem algum processo judicial, esse bem poderia ser atingido. Agora, a partir do momento que ele passa a integralizar ali o patrimônio da empresa, ele só pode ser atingido por meio de uma decisão judicial desconsiderando essa empresa, a personalidade, né? Então, esse bem, ele precisa de uma aprovação judicial para ser atingido, basicamente, Perfeito. Né? Então, traz mais segurança para os pais que querem disponibilizar no nome dos filhos sem que esse bem corra risco. Na verdade, segurança para todos os envolvidos, né? Exatamente, basicamente é isso. Muito bem, doutor. E não menos importante, Claro. Vamos por 4 pilares que a gente elegeu aqui. Qual é o quarto, professor? Aliás, você escreveu um artigo, a doutora escreveu um artigo sobre holding, que brevemente vai estar no site colomboespesia.com.br, Colombo Spesia, eu vou anotar aqui embaixo também, .com.br, vai ter um artigo muito bem descrito, diga-se de passagem, né? E vai estar lá nas redes sociais da doutora, beleza? Professor, pode deixar um link aqui abaixo para eles? Eu vou deixar o link ali, vou deixar, daí fica mais fácil para eles acompanharem lá. E não menos importante, o quarto pilar que a doutora e que a gente escolheu aqui, eficiência. O que significa, qual é a relação de eficiência com holding, doutora? Sim, a eficiência aí tem vários aspectos, mas sobretudo a eficiência tributária, de redução de carga tributária, né? Então, aquele bem que seria tributado na pessoa física, que a gente sabe que o imposto de renda é muito alto, né? Pode atingir até 27,5%. Não, a carga tributária no Brasil é tranquila, pessoa física e pessoa jurídica, ninguém paga imposto no país. Não paga imposto em supermercado, em combustível, não, é muito simples, é muito fácil de viver. É uma carga tributária honesta, justa. Desculpa, doutora, continua. Na pessoa física, a carga tributária ela é um pouco elevada, até 27,5%, dependendo aí do faturamento. Agora, na pessoa jurídica, ela é drasticamente reduzida. Então, é um bom planejamento tributário e traz essa eficiência tributária e financeira para a família também, né? Esses 4 pilares que a gente colocou aqui, planejamento, organização, segurança e eficiência, essa eficiência que está linkada sempre diretamente à questão tributária, tem algum mais importante? Todos são um conjunto, formam um elo e um depende do outro depende de um, mas o pessoal, me corrija se eu estiver errado, o pessoal considera muito essa questão tributária na hora de decidir pela holding, né? É isso? É um dos aspectos que assume contornos aí de maior peso para as famílias, né? Porque a tributação na pessoa física ela fica realmente muito elevada. Então, essa família que loca imóveis ou faz compra e venda de imóveis, a tributação fica bem pesada, né? Então, esse é um ponto muito importante. Entretanto, eu penso que todos estes 4 aspectos caminham juntos, não tem como caminharem separados, sob pena de não fazendo uma boa organização dessa empresa, não tendo um bom planejamento, esse acervo patrimonial da família também é colocado em risco. E aí esvazia o próprio objetivo da holding, né? O objetivo da holding é trazer segurança, trazer eficiência. Então, a orientação é que tudo caminhe junto. Bom, tá muito fácil isso aqui para você. Vamos complicar um pouquinho, né? Vamos complicar um pouquinho. Pega leve, professor. Vamos complicar um pouquinho. Existe patrimônio mínimo, renda mínima? Existe algum número, algum valor para que a pessoa pense em fazer holding? Ou qualquer um pode pensar em fazer holding e abrir uma holding?
A holding, obviamente, ela é mais comum quando há um patrimônio considerável, até porque ela tem que estar associada a um propósito negocial, né? Como será uma empresa tem propósito negocial, seja a gente fazendo a integralização de um patrimônio familiar numa empresa, num negócio que já exista da família, numa empresa já constituída, ou na abertura de uma empresa exclusivamente para a administração do patrimônio familiar. Né? Então, se presume que existe um propósito negocial e isso está associado ao maior patrimônio familiar, propriamente, né? Mas não existe uma limitação mínima. O que a gente orienta é que seja realmente analisado caso a caso. Deixa eu complicar, advogado, aqui. Patrimônio de 200 mil, é viável para abrir uma holding? Dificilmente. Ou eu estou inventando? Dificilmente será viável, né? Precisaria analisar caso a caso, mas com a holding existirão despesas mensais, né? E dependendo do vulto do patrimônio, por exemplo, patrimônio de 200 mil, pode ser que não comporte essas despesas aí recorrentes para a família e seja necessário um outro tipo de planejamento, uma doação em vida e tudo mais. Muito bem, você tem alguma experiência? Qual é o papel do advogado nesse círculo todo aí de acontecimentos em relação à holding? O papel do advogado, primeiramente, o mais importante é analisar o cabimento da holding para aquela família, né? E orientar como ela deverá ser feita. Então, o advogado, ele vai ter uma atuação prévia à constituição dessa holding para analisar toda a situação da família e também vai desde a elaboração do contrato social da empresa, que deverá estar associado a um acordo de sócios. Nós, como advogados, não orientamos somente um contrato social, porque isso traz risco aos fundadores, né? Então, o objetivo é associar tanto um acordo de sócios para a gestão do patrimônio, a boa administração e a prevenção de conflitos na família, com o contrato social, que é aquele instrumento público que vai para a junta comercial. Você normalmente tem conseguido convencer todos os envolvidos que a melhor saída é a abertura de uma holding, ou tem encontrado dificuldades? Geralmente, quando a família vem procurar uma holding, a família já tem esse perfil de minimizar conflitos. Já conversaram no churrasco? Isso, já tem um perfil mais pacífico, um perfil mais resolutivo dos conflitos familiares, né? Então, o que facilita aí essas tratativas para holding e tudo mais. Aí você entra com as questões técnicas, esclarecendo para cada um o que significa, o que é os prós, contras, se é que existem contras, né? Exatamente. É isso, né? Às vezes acontecem faíscas, mas acontecem em todas as famílias, né? Então, cabe ao advogado aí mediar essas situações e geralmente a gente consegue sim. Eu consigo aqui com meus clientes também resolver aparar essas arestas, suprir essas objeções para que a gente consiga finalizar a holding de acordo, obviamente, com o interesse daquela família. Eu vou pegar um gancho aí, cara, que olha, cada um faz a sua, cada profissional conhece a sua área, não sabe, não adianta, eu já falei aqui várias vezes, acho que eu vou falar sempre, doutora, não existe doutor Google, né? Eu acho que cada profissional conhece a sua área. Vou dar um exemplo, eu inventei de pintar uma parede aqui em casa, no apartamento, cara. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Fui pintar a porta de madeira, que coisa horrorosa. Aí depois contratamos um pintor para fazer, eu cheguei a passar vergonha, cara. Por quê? Porque o pintor é profissional da área, é ele que conhece de pintura, dos materiais. Não sou eu, não conheço nada. Uma vergonha a minha pintura, mas a dele ficou profissional. E assim é com a holding, assim é com qualquer temas que precisem envolver advogados. Às vezes você só precisa de uma consulta. Pronto, ele já vai te dizer sim ou não e os caminhos que você vai tomar. É isto? É isso, professor. Muito bem, um tema muito bacana, muito técnico. A gente fez o resumo do resumo do resumo para que as pessoas entendam e tenham o objetivo de entender mais claramente, obviamente, e futuramente nada impede que a gente volte a falar desse tema. Mais alguma coisa? Não, acredito que somente isso. E se eles tiverem mais dúvidas, tem um artigo disponível, né? Para que eles possam ali ter mais detalhes, enfim. Mas acho que o vídeo ficou muito claro e eles vão gostar bastante. Muito bem, rede social, o site, tá tudo aí no final, na última tela do nosso vídeo. Mais uma vez, obrigado por 700 inscritos, dê um like, inscreva-se no canal. Papai do Céu começou o ano 2025 abençoando a gente, porque a gente acredita nele. E a sugestão que eu lhe dou é que você também acredite nele, senão tudo fica mais difícil. É isso, não é, doutora? Dá o teu tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau e obrigado. Que Deus abençoe os seus parentes, os seus amigos, a sua vida e dê prosperidade em 2025. Fomos! Fiquem com Jesus. Tchau.